partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, segunda-feira, 15 de dezembro, dia perfeito para a gente começar a semana falando de futuro, coragem e inovação que nasce aqui, mas pensa grande. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Inspirando Mulheres Netweaving Club, inspirar o movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Inovar é transformar conhecimento e impacto real na vida das pessoas. Quem disse isso foi Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que defendia que inovação só faz sentido quando gera valor concreto para a sociedade. E hoje o nosso papo une saúde, tecnologia, empreendedorismo e impacto social. Vamos falar de como ideias nascem da prática médica e viram startups, escalam e captam recursos, além de transformar vidas. Para essa conversa eu recebo aqui o Dr. José Carlos Salomão Júnior, médico especialista em ortopedia e traumatologia, mestre em atenção integral à saúde, sócio da clínica de ortopedia mais antiga aí da região, Pronto Socorro Mauá, e também empreendedor e startupeiro envolvido em projetos de inovação em saúde, como a Limbex, empresa de próteses biônicas. Salomão, que beleza te receber de novo aqui no Cafezinho. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Meu prazer estar aí de volta e falar um assunto que para mim é muito próximo do coração, né? Eu gosto muito de falar na Limbex. Olha, eu vou te confesso assim, quando eu vi os teus primeiros trabalhos ali, quando saiu inclusive algumas reportagens a respeito, eu disse, nossa, que legal que a gente aqui em Santo Ângelo está conseguindo alcançar, né, essa inovação nesse grau, porque a gente não tinha nada parecido aqui em Santo Ângelo, né, Salomão? E tu vem aí já de uma longa trajetória para além da medicina, né, dentro da inovação, faz horas que a gente conversa. Verdade. E tu vem aí articulando, enfim, que feliz de poder a gente estar falando de um projeto concreto que já está dando frutos, que está acontecendo. Então, muito legal, eu acho que os ouvintes também vão amar essa conversa. Bom, a gente já falou da outra vez que tu esteve aqui também da construção da tua carreira, né? Sim. Sólida, enfim, dentro da ortopedia. Mas agora, então, tu te aproxima desse universo da inovação, do empreendedorismo. Como que foi isso? Como que iniciou essa trajetória aí dentro das startups? Sabe, Dani, essa é uma pergunta que eu me faço também bastante e o que eu começo a entender, assim, as coisas acontecem e a gente começa a entender um pouco, né? Para mim, fazer medicina é sim atender o paciente, é sim fazer a cirurgia, é sim ir até o hospital, isso eu vou chamar de medicina tradicional. Uhum. Mas também é medicina levar melhoria de vida para as pessoas. Então, o caminho da inovação, para mim, não é nada mais do que fazer um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, um pouco diferente daquilo que é visto como normal, como tradicional. Então, como é que tudo, ou boa parte, começou? Eu comecei a entrar para esse mundo de inovação e a gente vai conhecendo pessoas. No final, tudo se resume a pessoas. Aí eu encontrei o fundador da Limbex, que é o Nathan Vargas, né, que hoje é meu sócio, que está lá em Santa Cruz. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, de onde a gente está. E aí algumas pessoas foram nos apresentando e basicamente disseram assim, olha, Nathan, tua empresa está indo muito bem, mas tu és engenheiro. Tu precisas de alguém da área da medicina, de preferência que goste de inovação, de preferência que seja na ortopedia, de preferência que trabalhe com pacientes amputados. Bom, era o teu nome? Provavelmente só deve ter eu no Rio Grande do Sul, né? É para ver que certas coisas só acontecem com certas pessoas. Verdade. Podem dizer isso no exército, né? Mas para mim também. Então são aquelas coisas assim que a gente começa a ver que tu fazendo aquilo que tu gosta, claro, com uma certa estratégia, olhando, vão aparecer as pessoas, é só a gente estar aberto. Sim. E o estar aberto é ir nos lugares, é conversar com as pessoas, é dar uma abertura. Eu nunca imaginei, na primeira vez que eu conversei com o Nathan, que a empresa ia ir tão longe e que eu, de colaborador, porque realmente a primeira vez que ele veio falar comigo, eu disse, Nathan, a tua ideia é tão boa, o que tu precisar, tu conta comigo.
onde tu tiver eu vou, e começou realmente de voluntariado, porque eu acreditei muito na ideia. Sim. Disso, nós passamos para amigos, passamos para sócios, e hoje a gente está indo a vários lugares no país, e ele inclusive vai para fora do país, já foi até para a África do Sul para falar da empresa. Então, essas coisas vão acontecendo no momento que a gente se expõe. Eu acho que a melhor forma de explicar é assim. Que legal. Se a gente não tiver, de fato, em contato com as pessoas, nada acontece, não acontece, né? Não exatamente. acontece. Agora, tu falaste uma coisa muito legal, que é essa questão da medicina tradicional, né? Porque toda a tua vivência com os pacientes, né? Entendendo as limitações da medicina tradicional, a questão também das dores, né? Reais. Sim. Que buscam essa solução. Se não fosse isso, né, talvez não teria essa continuidade na Limbix, né, porque a solução que a Limbix tem no sentido de inovação, ela vem ao encontro das dores da medicina tradicional, né? Exato, e eu acho que a gente precisa ver também o sistema também de uma forma mais holística, porque vamos começar lá de trás, né? O que a Limbix faz? A gente fala em próteses biônicas. O que são isso? São para pacientes amputados, pacientes que não têm o braço, né? Não tem o membro superior, a gente tem uma solução hoje. O que vocês têm é completamente novo? Sim e não. Por que sim? Porque nesse valor, né, por esse preço, entregando o que a gente entrega, hoje na América Latina não existe. Mas existem próteses melhores que as de vocês? Existem, só que elas custam 10 vezes mais. Entendi. A gente está falando aí de uma prótese importada que começaria em 250, 300 mil reais, e a nossa está saindo entre 20 e 25 mil. Então, nossa, só nisso, 10% do valor. a gente já consegue dar uma coisa que é acessibilidade, porque às vezes, e eu encontrei muitos pacientes, essa é uma área que eu trabalhava, mas não estava tão próximo, a gente encontra pessoas que simplesmente desistiram. Por que desistiram? Porque ou elas iam para o SUS, onde sim existe a possibilidade, só que são próteses estéticas. O que quer dizer? Isso é uma mão de manequim. Então ela faz uma função sim, mas não faz a função de pegar as coisas. Sim. Ou então são próteses muito difíceis de adaptar, elas são duras, são menos fáceis de a pessoa conviver com isso, então não abraçaria todo mundo. O outro lado seriam próteses então importadas, caras, que o SUS não dá, que a pessoa não tem condição. A pessoa às vezes não tem uma casa que custa 300 mil reais, que dirá fazer esse investimento. Ela gostaria de ter, com certeza, mas ela não tem essa possibilidade. Sim. E às vezes mesmo com ajuda, não consegue chegar lá. Então foi aí que a gente, se eu vou falar uma linguagem mais de mercado, mais de startupeiro, eu ia dizer que essa é a nossa dor. Né? Então não existe acessibilidade para um produto que as pessoas querem, precisam, então existe o valor ali. Perfeito. Sabe que, ouvindo tu falar assim, acho que mais do que nunca, né, a gente entende o quanto que o mercado tradicional, independente do nicho, ele pode, enfim, tá de fato aberto a dialogar com a inovação, com startups, com inovação aberta. Sim. Né? Porque olha só isso que tu acabou de falar, né? De reduzir para 10% o valor de uma coisa que seria inacessível para uma pessoa. Como que tu enxerga isso dentro, já, né, há anos aí dentro da prática da ortopedia, sim, enfim. É uma revolução, né, Salomão? Falar revolução parece uma coisa tão grande, né, Dani? Mas assim, eu acredito que vai muito de cada dia tu querer fazer um pouquinho melhor, né? Algumas pessoas falam, fazer 1% melhor, isso vira um juro composto que exato, acaba indo muito longe. E revoluciona. Né? Se for olhar assim, esse 1% uma vez por dia em 2, 3 anos... Né? Agora a gente está chegando no final do ano, começa a falar nas resoluções, né? Se a gente conseguisse melhorar, fazer 1% por dia, no final do ano a gente vai ver uma coisa que realmente fez um bolo grande, um bolo bonito. Então, assim, eu acredito na inovação, sim, como um motor de prosperidade. Sim. Né? E eu gosto de falar de prosperidade, porque a gente não está falando só de ganhar mais ou de fazer dinheiro. A gente está, sim, falando em fazer dinheiro, mas é que as pessoas vão ficar melhores. Né? A Limbix dando certo, e que bom que ela está dando certo, eu vou conseguir atender mais pessoas. Então, pessoas que não tinham acesso a esse produto vão poder ter.
conforme maior for o meu mercado, conforme mais pacientes estiverem usando, eu posso fazer essa prótese mais barata. Claro. E aí vira aquele ciclo virtuoso. Claro. Então eu acredito muito na inovação nisso, como levar prosperidade, felicidade, saúde, a gente pode falar de várias formas, para o maior número possível de pessoas. Que é esse impacto social que a gente falava na abertura, né? Exato. Senão não faz sentido, né? Exato. O que muda na forma de pensar quando o médico passa a olhar para o tratamento, além, né, e pensando também em processos, em produtos, em dores, em escala, o que virou, que chave que virou para ti quando tu passou a olhar para além da medicina tradicional? Dani, primeiro, daqui eu não sei se o público ouve, mas deu um trovão. Baita de um trovão. Né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa dentro da minha cabeça quando tu falasse isso, porque assim, muda bastante, porque a gente se torna ao mesmo tempo mais confiante, no sentido de que eu conheço mais opções para mim e para o meu trabalho, mas também a gente fica mais vulnerável, porque eu fico no mesmo nível que o paciente, né? E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, porque se a gente está falando um pouco de medicina tradicional, vamos pegar aquele médico lá, 90 anos atrás, que ele mal olhava para o paciente e o paciente sentia que ele estava quase na frente de um semideus, assim, que o médico falar, eu vou fazer e pronto, e que bom que eu tive essa oportunidade de estar aqui. Hoje em dia isso mudou e eu acho isso muito bom, as coisas não são mais assim, hoje a gente está em trocas, né? Mas aí eu também tenho que entender que talvez aquilo que eu recomendei para o meu paciente o ano passado, hoje já não seja mais verdade. Claro. Né? Se a gente voltar naquele 1%, bom, se eu melhorei a minha prática 1% por dia naquele último ano, as coisas que eu fiz no ano passado, já não que elas sejam erradas, mas já elas estão desatualizadas. E aí eu vou ter que ter a modéstia, às vezes, de dizer, olha, o que eu sabia antes é menos do que eu sei agora. Pronto. Então hoje eu posso te ajudar. E às vezes é difícil dizer isso, principalmente depois de ter atendido 10, 15 pacientes, né? No primeiro paciente da segunda-feira é um pouco mais fácil que no último da sexta. Né? Faz sentido, faz sentido. Somos humanos ainda. Agora são 13h17, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas a gente já volta falando de próteses biônicas, tecnologia de ponta e inovação que nasce aqui no sul do Brasil, com o Dr. José Carlos Salomão Júnior, aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente.
A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Olha, não tem coisa pior do que chegar no fim do ano com aquela conta atrasada, aquela dívida pesando na cabeça, não é mesmo? A gente quer começar o ano novo com o pé direito, tranquilo, sem preocupação. E é por isso que a Corsã tem a campanha Zero Dívida. Agora é hora de aproveitar para colocar as contas em dia. Dá para negociar aquelas faturas atrasadas com até 80% de desconto ou, se precisar, parcelar em até 60 vezes. E o melhor, tudo rápido, prático, direto da loja da Corsã ou pelo 0800 646 6444. Imagina entrar em 2026 no azul, sem aquela dor de cabeça, podendo curtir o fim de ano com a família em paz. A equipe Corsã tá te esperando. Então, se tu tá ouvindo agora e também tem conta de água atrasada, aproveita essa oportunidade da Corsã. Só vai até 31 de dezembro, hein? Negocia e começa o ano no azul. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, hoje recebendo o Dr. José Carlos Salomão Júnior para uma conversa aí a respeito de empreendedorismo, inovação, tecnologia, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Salomão, para quem está nos ouvindo agora, você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas o que é a Limbix, né? Qual o problema que ela resolve? Como que surgiu a empresa? Fala um pouquinho para nós. Ótimo. Então, a Limbix, ela nasceu em Santa Cruz, foi fundada pelo Nathan Vargas, que na época era estudante de engenharia, engenharia da produção, e ele já trabalhava com impressão 3D, então ele já tinha algumas impressoras 3D que ele fazia, vamos dizer, o mais tradicional da impressão 3D, que é alguns brindes, alguns brinquedos, digamos assim, e alguma coisa, porque Santa Cruz é um polo metal mecânico, né? Ele produzia alguns protótipos de peças lá para essa indústria, e ele parou e começou a pensar assim, como é que eu posso impactar mais pessoas de uma forma mais humana, vamos dizer assim, né? Onde eu posso levar melhor impacto. Aí ele começou a pesquisar bastante, né? Nós estamos falando de hoje um guri, eu chamo de guri porque ele tem 23 anos hoje. Nossa, né? É mesmo, né? Então, na época, estava com 20 para 21. Aí ele começou a pesquisar um pouco, a gente conversou bastante sobre isso. A primeira coisa que ele pensou foi fazer impressão 3D daquelas cadeiras de rodas para pet, né, o pet que perdeu o movimento das patinhas de trás. Ele começou a fazer aquilo, gostou, mas ele viu que já tinha alguma coisa no mercado, né, não foi por ali. Então, a gente falou de prototipação, de hipótese, né, achei que tinha um mercado, na verdade não era o melhor. Aí ele começou a pesquisar um pouco mais e ele viu que ele conseguia fazer próteses, então, de membro superior, né, então se dedicou a isso, para substituir aquela pessoa que ou perdeu o braço ou nasceu sem. Aí começou desde o primeiro protótipo, que ele era mais duro, mais difícil,
muito maior, uma engenharia mais difícil, a bateria durava pouco, até o modelo que nós temos hoje, que já é um modelo muito parecido com o braço normal, vamos dizer assim, com uma autonomia de bateria boa, e que a gente resolveu eu digo porque agora eu entrei na empresa, né, resolvemos muitos problemas de engenharia, que é como abrir e fechar os dedos, como poder substituir as peças, porque lá no começo a gente estragava um dedo, tinha que substituir a mão inteira. Hoje a gente está fazendo por módulos, né? Então ele está mais modular, estragou a pontinha do dedo, nós conseguimos trocar só a ponta do dedo. E essas são coisas que se aprende na prática. Claro, só fazendo. Né? E isso é o resumo do startupeiro, né? De quem quer lidar na inovação, que a maioria das pessoas, se soubesse o problema que ia inventar, né, que ia se meter, não tinha entrado, né? Porque a gente é o dia a dia, claro, né? Como qualquer empreitada, assim, a gente vê muito mais coisa, muito mais barreiras, e aí fala um pouco de personalidade, né? Tem muita gente ou algumas pessoas que veem isso assim, não, cada dia é um problema, eu não quero. Outras, um pouquinho mais malucas, vão dizer, que bom que cada dia é um problema diferente, que aí eu posso ir passando de fase cada dia. Perfeito. Né? E eu me incluo nessa segunda aí. Perfeito. Sabe que tu falou uma coisa muito legal, que vem ao encontro do universo das startups, que é essa coisa do errar rápido para achar a solução da forma mais rápida, né? Quando tu chega na empresa, então, basicamente lá com um profissional de engenharia e tu chega como um profissional de medicina, quais foram os primeiros desafios para conseguir conciliar isso e achar a solução para a dor que vocês tinham no mercado? Eu acho que a primeira coisa, Dani, é assim, como qualquer associação, vamos dizer assim, pode ser entre sócios, pode ser no trabalho, pode ser mesmo de relacionamento. A primeira coisa é ter confiança, transparência e se conhecer e poder abrir para o outro. Parece muito filosófico o que eu estou dizendo, é assim, mas eu tinha certeza, ou pelo menos uma base boa, de que medicina, de assim, deixa comigo. Isso eu garanto que o que eu não souber eu vou ir atrás, eu tenho os meios para isso. A parte de engenharia eu sabia que o que ele não soubesse ele ia ir. Marketing, que a gente precisa divulgar, né, e a Limbex faz muito isso de falar, porque a gente tem que mostrar que existe, a gente também conseguia fazer bem, então começamos por aí, e aí depois disso é realmente ir encontrar as pessoas, né, isso é uma coisa que eu acho que serve para a vida toda, é assim, eu não tenho uma amputação, né, eu tenho os meus 2 membros, então assim, eu tenho hipóteses de coisas que vão ajudar as pessoas que estão nessa situação, mas eu não estou nessa situação, então para mim foi primeiro ouvir os nossos usuários e futuros usuários. Uma coisa que eu aprendi na Limbex é que todo mundo, posso dizer assim, 100% das pessoas que eu pergunto, o que tu sente falta para quem perdeu um membro, eu queria conseguir segurar a carne e cortar ao mesmo tempo. Olha só. Porque hoje eu tenho que fazer toda uma manobra. Isso é uma coisa que não passava pela minha cabeça e hoje fica muito evidente. Então, o que eu entendo lá aí do ponto de vista de desenvolvimento? Bom, eu preciso uma mão, um membro que segure forte para poder segurar essa carne, para poder segurar essa faca com mais precisão, mas força para poder fazer isso. Então já aprendi uma coisa bem nova, então é se pôr no lugar do usuário, né? As pessoas falam em design thinking, nada mais é do que tu saber a jornada do teu usuário, né? O que a pessoa vai fazer com aquele teu produto. Sim. Porque outra coisa que eu aprendi, eu achei que as pessoas iam querer próteses que elas lembrassem cada vez mais o membro não amputado. Então assim, uma cor da pele, um silicone, não, as pessoas querem parecer um robô. Quanto mais ficar tecnológico, quanto mais ficar futurista, mais a pessoa vai gostar. Olha que porque, interessante assim, isso. eu vou dizer, as pessoas não têm, a maioria dos amputados que eu conversei, eles não têm nenhuma vergonha da amputação. Claro, no começo tu passou por um luto, tudo isso. Mas, assim, no momento que aquilo cicatrizou, vamos chamar, né, tanto o corte quanto o psicológico, o emocional, ela não tem nenhum problema com isso. O problema é explicar para todo mundo, porque todo mundo fica te olhando. Sim. Né? E no momento que aquilo tá ali, aquele é o teu membro. Então tu readquiriu e tu não quer aquilo que passou, tu quer a tua vida nova. Claro. E às vezes essa prótese mais tecnológica, mais biônica,
ela vai simbolizar esse momento. Então as pessoas querem algo bem tecnológico, né? Nossa, que interessante isso, né? Tu vê que... E não adianta, né, Salomão? Acho que todos os dias que a gente fala aqui com algum empresário, com algum empreendedor, a gente chega nessa máxima do ouvir as pessoas. Com certeza. Falava agora no intervalo, Isto. né, que a gente recebeu na sexta-feira o pessoal do Sicredi, a gente falou muito sobre isso, sobre ouvir as pessoas para buscar os resultados, e mais uma vez a gente está aí. Não tem como eu tomar decisões, como eu juntar dados para crescer a minha empresa, se de fato eu não ouvir, principalmente para aquelas pessoas que eu estou solucionando algum problema, né? Exato, é ouvir o usuário, né? No nosso jargão é ouvir o usuário, mas pode dizer ouvir o cliente, ouvir o paciente. É de fato o que as pessoas querem, o que elas precisam, normalmente estão bem próximas, né? E aqui que está o grande valor no Sim. que a gente faz, é levar para as pessoas da melhor forma possível aquilo que elas estão te pedindo. Sim. Quando a gente fala de startup, tem uma palavra que acompanha as startups, que é a escalabilidade, né? Sim. No caso, para escalar um produto que não é virtual, né? Tem um certo desafio aí. Com certeza. Ainda mais quando existem vários protótipos antes, né? E esses protótipos estão sempre se renovando, o produto final está sempre melhorando, como tu falaste, né? Começou de um jeito, Sim. agora estão mais biônicos. Como que é isso para a Limbix? Como que funciona essa coisa da escala para vocês? Dani, isso de novo é diferente, né? A gente está falando de uma empresa que é um pouquinho diferente mesmo no setor de inovação, porque se a gente vai pensar no ecossistema mais geral, o que os investidores ou mesmo as pessoas que estão lá procuram, o que seria um produto ideal? Ele é um produto virtual, então daqui a pouco a gente está falando de um software que o custo para produzir ou para produzir 1 milhão seja muito parecido. Então o custo não aumenta proporcional ao número que tu vai produzir. Não é o nosso caso. Claro. Né? Se eu produzir uma prótese, eu tenho um custo, se eu produzir 2, o custo é quase o mesmo. Claro, a gente, né, tem formas de diminuir um pouco isso, mas ele é muito parecido. Só que isso, se ele é um problema, uma barreira para mim, ele também é uma barreira para os meus concorrentes, digamos assim. Entendi. Então, o que a gente primeiro precisa entender? Existe a necessidade. Bom, as pessoas precisam... Existe amputado? Sim. As pessoas querem, precisam de um membro que faça essas funções? Sim. Então, já temos 2 coisas bem importantes. Terceiro, a gente consegue fazer no preço que esse mercado é capaz, que essas pessoas são capazes de pagar? Olha, sim, hoje eu posso dizer que sim. Bom, tá aí a empresa. Aí, a partir disso, nós vamos organizar, vamos ouvir as pessoas, mas eu tendo essas perguntas afirmativas, vai muito bem. Eu gosto de software, consigo entender essa parte de escalar, mas eu posso dizer o contrário. Bom, se para ti é fácil fazer, é fácil escalar, para o teu vizinho também é. Vai ser. Então, as barreiras são menores. Entendi. Então, eu vou ter que estar correndo cada vez mais, eu vou ter que estar programando cada vez mais. E aí, às vezes, como eu tô um pouquinho nessa coisa, eu ouço muita gente dizer assim, não, eu tive uma ideia muito boa, eu falo ali com o programador e ele arruma isso aí para mim. Bom, se fosse assim, o próprio programador já tinha feito. Claro. Porque ideia, lá quando a gente começa, a gente acha assim, não, se eu tiver uma ideia muito boa, eu vou dar muito certo. O que eu cada vez mais acredito, um amigo meu me disse, ideia não vale nada, o que vale é a execução. Pronto. Então, se tu consegue fazer bem, se tu tem uma equipe boa, e eu falo muito da equipe porque assim, ó, vai ter dias que eu vou levantar que eu não tô afim. Claro. E aí vai ter dias que o Natan, meu sócio, vai levantar e não tá afim. Cabe um puxar o outro, um ajudar o outro, ou se os dois não estão afim, entender o que está acontecendo. Claro. Então, e agora a gente está com uma equipe cada vez maior e é a mesma coisa, é isso de motivar, de estar olhando para o mesmo lado, e aí a coisa vai. Sabe que, ouvindo tu falar também e dessas coisas dos desafios, para sair a ideia do papel, primeiro é bem isso que tu falaste, né? A ideia por si só, ela não é nada, ela não resolve nada, e até eu acho que que existe aí um paradigma, né? No sentido das pessoas terem as suas ideias e não botarem pro mundo, porque acho que alguém vai roubar a tua ideia. Acho isso tão pequeno, né? Muito! Porque ninguém faz nada só com a ideia, né? O negócio tá na execução. Concordo, e eu já tive essa conversa com um conhecido, assim, que trabalha muito com inovação em saúde, que agora tá em São Paulo. É uma história também muito bonita. É um rapaz que foi o primeiro colocado na USP para medicina,
e aí resolveu ir para esse lado de inovação, esse lado de tecnologia em saúde, deu Legal. um curso, foi ali que eu conheci ele, né? E eu fiz essa pergunta para ele, assim, mas... E essa coisa de que vão roubar a minha ideia. Ele me disse assim, primeiro, a ideia não vale quase nada. Segundo, que realmente vale a execução. Terceiro, é que as pessoas têm tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que a última coisa vai ser roubar a tua ideia. Sim. Claro, a gente não tá no mundo perfeito. Daqui a pouco, assim, olha, tu fez tudo certo, alguém foi olhar lá e vai fazer algo muito parecido com a tua execução. Pode acontecer, pode, mas aí tu já chegou tão longe que aí tu vai lá e faz outra coisa, sabe? Claro. Então, eu não acredito nisso, pelo contrário. Eu acho que o risco de tu ficar quieto, esconder, e alguém que poderia te ajudar, que podia estar do teu lado, que simplesmente não fez porque não ouviu falar em ti, tu não divulgou, é muito maior do que alguém te prejudicar, te roubar. Então, perfeito. resumindo assim, contem, falem, porque vai ter gente falando, vai ter gente incomodando, mas vai ter aquela pessoa também que vai chegar e dizer assim, olha, Salomão, tu achava que fazer prótese para membro superior biônico era por esse caminho. Olha, eu já tentei uma coisa parecida, tu vai para aquele outro. Vai ter muita gente assim. Sim. E vai ter gente parecida contigo, com um propósito parecido, que vai querer te ajudar simplesmente porque quer ver dar certo. Sim. Então vale a pena Eu jogar acho que pro a mundo. possibilidade disso acontecer é muito maior do que o contrário, né, Salomão? Muito maior. Daí, assim, outras questões também que vêm ao encontro do nascimento de uma empresa. Sim. E que é muito diferente do empreendedorismo tradicional e de projetos de inovação e startups, enfim. São questões regulatórias, as questões financeiras, enfim. Que teve algum entrave, alguma coisa assim, que daqui a pouco alguém que tá nos ouvindo pensa, eu gostaria de começar alguma coisa, de testar alguma coisa no mercado, mas tem alguma Dani, coisa alguma dica? Eu enfim, acho que nesse tem sentido? alguns entraves, né? A primeira coisa que tem que dizer é que o jogo da inovação, ele é caro. Sim. Em que sentido? Ele é caro porque tu vai ter que ter dinheiro para fazer os teus protótipos, seja de hardware, né? Seja alguma coisa física, seja alguma coisa virtual, Sim, um software. Então, sistema. tu precisa ter dinheiro para isso. E mais caro do que isso é o tempo, né? Porque num negócio tradicional, a gente está falando assim, no segundo, terceiro mês, tu já tem algum faturamento. Normalmente tu já tem na primeira semana. Sim. Né? A empresa de inovação, às vezes, ela vai ficar 6 meses, 1 ano, sem vender para ninguém. Sem Só vender para testando ninguém, no mercado. testando. Bom, aí tu vai atrás de um edital, tu vai atrás de um fomento, existem caminhos. Mas é uma conta um pouco diferente daquela conta, vamos pegar um negócio mais tradicional, mercadinho de bairro. O mercado de bairro, claro, não é fácil, longe disso, mas ele é um pouco mais linear. Em que sentido? Comprei meu inventário, comprei as minhas coisas, paguei o meu aluguel, botei para vender, o cliente vem. Isso é mais rápido, mais fácil de ver. Na inovação, não, eu gastei, investi, alguém acreditou em mim, verdade, mas eu vou começar a vender, eu vou começar a ver algum resultado, às vezes 6 meses, 1 ano. Então é um jogo caro também no tempo. A gente precisa ter isso em mente. E aí tu precisa de apoio, né? Porque tu vai pegar uma pessoa de, daqui a pouco, 20 anos, que tem as ideias sim, tem a capacidade de executar sim, mas ela não tem 6 meses para ficar parada. Sim. Sem receber nada. Como é que faz? Como é que iguala isso? Bom, aí a gente pode conversar, tem algumas formas. E a gente vai falar justamente isso na volta. Agora são 13h39, a gente está conversando hoje sobre empreendedorismo e saúde, tecnologia e impacto social com o Dr. José Carlos Salomão Júnior, médico e startupeiro. A gente está falando da Limbex. Isso. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica com Splash Piscina Santo Ângelo. Na volta a gente vai falar um pouco sobre investimento e impacto regional, então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente. A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente segue aqui no cafezinho, conversando hoje com o Dr. José Carlos Salomão Júnior sobre inovação em saúde, sobre propósito, e agora a gente vai falar um pouco sobre escala, investimento e impacto regional de empresas de inovação aqui na nossa região. Salomão, a gente falou um pouco sobre essa coisa de captação de recursos, sobre né, essa parte financeira e como tu bem falou antes, né, no bloco anterior, da importância de se ter recurso para investir em empresas de inovação, né? E vocês passaram por esse processo, então, de captação de recursos junto com a FAPERGS, com a FAPESC, né? O que esses editais representam para as startups de base científica, tecnológica? Como que tu entende a importância de se ter esses recursos no mercado? Eu acho que é primordial, Dani. Se fosse dizer uma palavra só, eu diria que é primordial. E a gente tem no Brasil hoje um ecossistema que é tão complexo quanto o Brasil e que a gente precisa saber navegar, né? Então, é legal começar comparando também, assim, o grande motor da inovação no mundo hoje continua sendo os Estados Unidos, assim, parece velho dizer isso, mas tem a China, mas tem Israel.
Mas o grande modelo onde a coisa realmente funciona, dá certo e já acontece há muitos anos é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tem uma coisa mais de investimento privado lá no começo, né? No Brasil isso existe, mas isso é mais raro, isso é em poucas cidades, é em poucos lugares. Mas assim, pra gente ser mais generalista, a primeira coisa que tem que ser dita é assim, ó, nem toda startup que teve sucesso, nem toda startup que passou no Sebrae vai ter sucesso, não. Mas todas que tiveram sucesso passaram pelo Sebrae. Então, isso precisa começar dizendo assim, qualquer pessoa que está pensando, eu tenho uma ideia, gostei da conversa, já li um pouco, qual é o primeiro lugar, onde é que eu vou bater? Vai no Sebrae. Seja falar com as pessoas de lá, que eu acho que é o melhor jeito, conversando é o melhor jeito. Não, eu sou mais tímido, quero ir para a internet, entra no site do Sebrae, começaria por lá. A partir disso, começaria a ver os editais, né? No Rio Grande do Sul, a gente fala muito de FAPERGS, né? Um pouco também de FINEP, que é uma outra coisa, mas assim, olha, começaria na FAPERGS, a gente precisa estar, querendo ou não, ligado a uma instituição de ensino, né? Aquela coisa assim, mas o bilionário da Meta, do Facebook, não terminou a faculdade. Bom, tu não é ele. Vai estudar, vai entrar numa universidade, ainda é muito importante, né? Não vou dizer que tem um curso melhor, um curso pior, mas assim, te expõe a isso. A gente falou muito de exposição. Perfeito. Vai para a vida universitária, mesmo para dizer que o curso não é para ti. Sim. Mas lá dentro tu vai encontrar pessoas, vai encontrar instituições, assim, não tem uma instituição perfeita, não tem, mas é melhor do que nada. Posso dizer com certeza. Então, vai fazer uma faculdade, no mínimo isso. Não estou dizendo para terminar, às vezes não é o caso, mas assim, tem que estar lá dentro, então. Procura o Sebrae, procura uma instituição de ensino, conversa com as pessoas, expõe a tua ideia e assim, com certeza absoluta também, a tua primeira ideia, a tua primeira tentativa não é a que vai dar certo. Sim. Né? Então assim, tenta bastante, erra bastante, aí vamos caminhar um pouco mais. Existem muitos eventos aí que ajudam. Por exemplo, o Startup Weekend, né, que a gente já teve envolvido algumas vezes. Sim. Ele é um evento bem interessante. Não vai te dar tudo, óbvio, como nenhum vai dar, mas ele já vai te mostrar muita coisa de como é esse mundo. Sim. Né? E aí, então, conheci o Sebrae, participei do Startup Weekend, conheci algumas pessoas, estou fazendo um curso universitário, já está na metade ou mais do caminho. E aí é ir atrás, aí é ser cara de pau. Eu sou um pouco cara de pau, mas o meu sócio Natan é muito mais, assim, ó. Ele entra no Uber, ele entra no táxi, ele vai comprar um cachorro quente, ele fala da Limbex. Tem que falar da tua ideia, porque daqui a pouco tu acha alguém que vai te ajudar, ou daqui a pouco tu acha alguém que tu possa ajudar. E mais do que isso, quanto mais tu explicar do teu produto, da tua ideia, mais tu tem que pensar naquilo melhor. Cada vez que tu fala, tu tá refinando o teu pitch, a tua fala, o teu jeito. Perfeito. Então, assim, sai pro mundo, vai atrás, né? Então a gente falou de FAPERGS. A FAPERGS para nós foi muito importante, por quê? Porque ela nos capacitou para passar de 2 na equipe, que éramos nós 2, agora nós tivemos 9 bolsas, então 11, importante. Né? Muito importante. Não é o tempo todo, vai ser um ano só. Bom, mas é muito melhor do que nada. Com certeza. Né? Então, assim, tem que aproveitar isso. O sistema não é o melhor do mundo? Claro que não é, mas já é alguma coisa. Então, vamos trabalhar com o que temos. Né? FAPESC, para nós, é um belo exemplo, porque nós vimos um edital da FAPESC lá em Santa Catarina, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabia que o programa era bom, nós nos inscrevemos. Mas tem que ter um endereço em Santa Catarina. Depois a gente vê isso, sabe? Então, o não tu já tem. Pronto. E aí, o que aconteceu? No final, nós ganhamos e hoje a gente tem, de fato, não é só o endereço, a gente está trabalhando lá, a gente tem uma colaboradora lá, nós estamos participando do ecossistema de lá, tudo porque a gente decidiu dar um peitaço, digamos assim. Como a gente já deu muito que não deu em nada. Mas vai tentando, vai tentando. Se a tua chance de dar certo é 1%, se tu tentou 100 vezes, daqui a pouco deu certo, porque era aquele 1 que tu precisava. Sim. Então, assim, vai atrás, tem edital. A gente está numa época que tá mais difícil, sim, é verdade. Já foi mais fácil, já teve mais dinheiro, mas crise vai sempre ter, é normal, né? O mais certo é que vai faltar dinheiro sempre. Sim. Então, assim, correr atrás e tomar não ter vergonha. E é por aí. E hoje também tem muito mais gente, né, buscando esse recurso que não é tanto,
Tem. Né? Então tem muito mais gente. Então, de fato, tu tem que se destacar no mercado, né? Mas vocês também têm essa questão além do fomento público, vocês dialogam com fundos privados também, né? Que tu me falou ali. Isto. Como que mudou no capital de vocês, né? Quando o privado entra no jogo? Fala um pouquinho desses fundos para nós. Dani, então assim, ó, hoje a Limbex foi investida primeiramente pela Unimed VTRP, que é do Vale do Rio Pardo e Itaquari. Então, vem de uma empresa privada, que é a Unimed, que inclusive é o que colocou mais dinheiro na gente, né? Isso tudo é público, não tem problema nenhum em dizer. Então, hoje a gente recebeu deles um investimento de R$400 mil. Sim. E aí, como é que surgiu esse investimento? Nós participamos de um programa lá dentro da aceleradora deles, que chama Vibe. Então, fomos selecionados para eles, fizemos o programa. E dos graduados do BET, de quem saiu desse, alguns foram convidados para receber o investimento. Bom, para receber o investimento é um baita contrato com metas, né? E também foi por isso que a gente pegou, a meta deles não era, vocês têm que alcançar tal coisa. Não, vocês têm que fazer tal coisa em direção. Então, eles não estão nos dizendo assim, vocês têm que vender tantas próteses, não é por aí. Mas vocês têm que ter pelo menos falado com tantos pacientes. Então, tem que tentar, né? Porque é capital de risco. E aí, junto com isso, nós entramos num programa do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento, junto com o BRDE. E ali entrou um fundo chamado Domo. O Domo nasceu, é bom contar um pouquinho da história, de alguns investidores que investiram na Buscapé lá atrás. Quando eles fizeram o investimento e a saída, o exit, foi o maior negócio de inovação do mundo naquele ano. Não do Brasil, do mundo, quando eles fizeram esse negócio, quando a Buscapé foi vendida. Então, pessoas que sabem o que estão fazendo. Claro. Eles investiram R$100 mil na gente, que hoje eu posso dizer assim, para a empresa, esses 100 mil não fariam diferença, porque a gente já tinha aquele da VTRP. Não ia mudar a vida da empresa. Do capital, mas assim, mas o que essas pessoas trouxeram para nós em matéria de conexão, em matéria de governança, né? Porque assim, com eles, eu recebi o dinheiro deles, a gente tem que todo mês mostrar o que está fazendo com esse dinheiro. Sim. Mesmo que não seja fazer nada. E às vezes a gente pensa assim, não, vamos guardar o dinheiro porque eles vão ver que a gente é comedido, que a gente... Não, eles querem que a gente gaste bem, mas que gaste, porque senão eles não tinham colocado dinheiro lá. Então, o capital, do jeito que eu vejo o capital estatal, vamos chamar assim, o capital de governo, ele é um apoio para quem está no risco grande. E a gente vai conversar com as pessoas que estão desse lado, eles vão dizer, olha, o que eu quero é realmente gente que o privado ainda não quer, porque a gente entende que o nosso papel é esse, é dar esse primeiro apoio, esse primeiro salto, vamos chamar assim. Sim. Aí tu entra no capital privado, é um jogo um pouco mais difícil, talvez, um pouco mais tardio, mas que também é a passagem de bastão, né? Então, no Brasil, pelo menos o capital privado hoje não vai olhar lá para aquele guri que está na universidade e o risco dele é muito grande, porque eu não tenho tanto dinheiro assim, eu tenho que apostar nos maiores. Para isso tem o público. Para isso tem o público. Mas não trabalha. E eu também acredito que o público não tem que ficar pensando assim, não, eu vou botar nessa porque essa vai me voltar, vai me dar lucro. Não, o público vai pensar numa coisa maior, que é quem entrou na universidade, que a gente estava falando, tem que pensar em ser professor, claro que tem que pensar em abrir daqui a pouco seu consultório, sim, mas alguns desses vão pensar, eu vou fazer uma coisa diferente. Sim. Mesmo que seja para quebrar a cara, porque na primeira vez vai quebrar a cara. Sim, sim. E precisa desse apoio. Então é um passar o bastão pro outro. Agora, cada um tem a sua fase. O privado, de fato, é subir de nível, né? Sem dúvida. Assim, traz um repertório que diferencia no mercado, né? Sim, sim. Agora tu falaste de outra coisa que diferencia também no mercado, que é vocês entrarem e se aproximarem, né, do ecossistema, que é um dos ecossistemas mais robustos de inovação aí nacional, que é Florianópolis, né? É uma coisa gigante, enfim, eu tive o prazer de conhecer parte do ecossistema de Florianópolis, a gente acompanha bastante e se nivela bastante por lá, né? Sim. Estrategicamente, o que isso representou para vocês depois da ida, fora essa questão, né, da FAPESC, enfim, Sim. né? Mas o pós, o que isso... O que eu vejo, Dani, assim, eu vejo que o Rio Grande do Sul e o interior do Rio Grande do Sul, ele tá muito bem representado. Sim.
algumas regiões mais, outras menos, né? Vamos falar de Santa Cruz ali, que querendo ou não é onde está a sede da Limbex hoje, onde a gente imprime as próteses, então muito do que acontece na Limbex é lá. A gente tem representantes do Galten, que é o polo de tecnologia, que é o hub da cidade de Santa Cruz, né? Que a gente está lá, que a Limbex está lá, a gente tem outros já com exposição nacional lá. Então, assim, a gente falou de recurso de prefeitura, que vamos combinar, não é muito, né? Então, uma prefeitura que apostou nisso e está acontecendo. Então, tem no Rio Grande do Sul, sim. Porto Alegre, a gente está falando do Caldeira, do Tecnopuc também, tem bastante, mas o que eu vejo? O Rio Grande do Sul talvez esteja 1 ou 2 passos atrás de Santa Catarina, porque no Rio Grande do Sul ainda acontece aquilo de explicar. Sim. Né? Ainda tem muita gente que precisa dizer, tá, mas como é que é o caminho da inovação? Como é que faz dinheiro? Como é que eu me sustento? Porque, querendo ou não, chega uma hora que a gente precisa se sustentar, a gente ainda tem que explicar um pouco. Santa Catarina, como é mais antigo e o tempo é importante para isso, tu não precisa explicar tanto e já tem exemplos. Já tem empresas lá que começaram na inovação, começaram como startup e hoje já são empresas, vamos dizer assim, tradicionais. Sim. Então as pessoas já conseguem ver, não, isso já aconteceu com meu vizinho, meu tio já fez assim, eu tenho um primo que começou quando era na garagem e agora tá lá no Sapiens, né? Sim, que é um hub grande. Então, assim, lá a história já foi um pouco maior. Isso é tempo. Eu não acho que a gente é melhor ou pior do que eles. Né? Não acho que quem está aqui no interior do Rio Grande do Sul é pior do que quem está lá em São Paulo, só às vezes tem mais tempo, teve mais gente estando bem, mais gente estando mal também. Sim. E o tempo ajudou bastante. Perfeito. E assim, ó, olhando pra frente, né? Sim. Como que tu imagina a Limbex nos próximos anos, né? Quais são os planos de futuro de vocês? O que vocês estão projetando aí para os próximos 5, 10 anos? O que vocês pensam a respeito Dani, disso? assim, tu falou 10 anos, nós queremos dominar o mundo, né? Opa! Se não der certo, a gente mirou na lua, né? Se pegar um pouquinho pro lado já tá bem bom, assim. Então eu te digo assim, ó, em 10 anos, não tô dizendo que vai acontecer, mas assim... Mas esse é o plano. O que vocês querem? Nós queremos estar entre os representantes mundiais de próteses biônicas de membros superiores. Para nós está bem claro. E as pessoas que entraram com a gente, no mínimo, acham que isso é uma possibilidade. Senão não estariam junto. E eu não estou falando só de dinheiro dos nossos investidores, mas também das pessoas que entraram como colaboradores. Porque isso é outra coisa que é, ao mesmo tempo, muito bom, mas também é um desafio. A gente tem dentro da empresa pessoas que podiam estar com a gente ou podiam estar numa multinacional. Qualidade, conhecimento, eles têm para isso. Mas eles escolheram a gente também porque acreditam na gente. Vou te dizer, não é pelo salário, né? Então viram algum propósito nisso. Então sim, nós nascemos no interior do Rio Grande do Sul, mas nós nos enxergamos, claro que não hoje, a gente está falando daqui a 5 anos, mas assim, capazes de evoluir a ponto de estar na mesma mesa que o resto do mundo. Os maiores. Né? Perfeito. E ser um dos maiores. E eu acho que isso é importante para tudo na vida, né? Não... onde tu nasce não define onde tu vai morrer. Perfeito, né? Perfeito. E para fechar, tá? Que já são quase 14 horas. O que segue te movendo enquanto médico, enquanto empreendedor, enquanto ser humano, né? Tu seguir investindo aí tempo, energia nos projetos de inovação aqui no interior do estado. Dani, eu vou te dizer assim, cada vez para mim a relação ela é mais... não é igual, assim, ela é mais... Eu recebo muito mais, é isso que eu quero dizer, eu recebo muito mais do que eu invisto, sabe? Porque as pessoas que eu conheço, os momentos que eu passo, são muito melhores daquilo que eu coloco. Vou ser bem prático, assim. Meu consultório é legal, eu sei que eu ajudo bastante gente, lá tá tudo bem, nenhum problema. Mas assim, eu pego meu carro, realmente faço isso, pego meu carro, saio daqui, vou lá para a sede de Santa Cruz, vou atender um paciente, que é uma pessoa que nem imaginava, daqui a, talvez assim, 6 meses atrás, não imaginava que podia ter a mão de volta, vamos dizer assim, e vai lá, e eu consegui construir isso, junto com toda a equipe, claro, mas eu consegui participar disso e ver isso, não tem preço.
E é muito mais do que o tempo que foi, o tempo que eu voltei, o que eu gastei com gasolina, o que seja, assim. Então, ele é muito assimétrico, é essa palavra que eu estava buscando, assim. O que eu estou colocando ali, e assim, encontrar pessoas diferentes, pessoas que me estimulam, que me dão né, um pouco de vislumbre, que abrem a porta da vida delas para mim, vale muito a pena. Então é muito fácil, para mim é uma escolha muito fácil, difícil é dizer não, né? Sim. Então não é uma abnegação, nada disso, assim, porque eu tô ganhando muito bem, assim, eu não tô falando de dinheiro, tá valendo muito a pena, e essas coisas valem muito a pena, e é isso que eu digo, para mim foi na inovação. Então, no momento que tu sabe aquilo que tu gosta, não tô dizendo que tu tem que saber o que tu quer fazer, no momento que tu sabe aquilo que tu gosta, aquilo que te faz bem, fica muito fácil fazer a escolha. Muito fácil. Dúvida. Salomão, que conversa incrível. Eu amei. Muito, muito obrigada pela presença. Obrigada por compartilhar aí mais um pouco da tua trajetória. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto, Obrigado. Parabéns pela empresa, né? E é importante, assim, eu trouxe uma palavra que inovar também é cuidar, né? Com certeza, com certeza. E isso amplia nossas possibilidades de pensar em saúde de forma integral. A gente encerra o Cafezinho Missioneiro de hoje com a certeza de que o futuro da saúde passa por conhecimento, coragem e colaboração, e que ele pode sim nascer aqui nas missões com impacto para o mundo. A você que nos ouviu, muito obrigada pela companhia. O Cafezinho Missioneiro volta amanhã conectando pessoas, ideias e transformação. Até lá!